Oi, Lara, Obrigada, bom Mar. dia. Gilson, Bom bem. dia. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos que estão aqui conosco hoje. Só para informar, essa reunião está sendo, né, ou esse lançamento, vamos colocar assim, ele está sendo gravado, tá? E transmitido também via LinkedIn. Então, aqueles que não se sentirem confortáveis com a abertura de câmera, fiquem à vontade para não fazê-lo. E também pedimos que quem tiver dúvidas ao longo do nosso bate-papo aqui, que, por favor, mandem as dúvidas pelo chat, perguntas e comentários, que ao final a gente vai ter um tempinho para bater um papo sobre isso, tá bom? Bom, o objetivo aqui hoje é que a gente faça o lançamento do paper Análise de Risco Político dos Projetos de Lei em Tramitação no Congresso Nacional. Esse foi um paper elaborado pelo nosso Senior Fellow, Marcelo Almeida, que faz parte do nosso conselho consultivo aqui no IRELGOV, inclusive aproveito a oportunidade para dizer que estamos com inscrições abertas para aqueles que tenham interesse em participar do conselho, tá? Acho só que abri um documento. Pronto, agora voltamos. Acho que a gente voltou. Vocês também estão vendo um documento aberto? Sim. Desculpa. Sim. Pronto? Uhum. Aí, funcionou. Pronto. Obrigada. Então, voltando, é um material produzido pelo nosso Senior Fellow Marcelo Almeida. O IRELGOV está com o edital aberto para aqueles que se interessarem em ser Senior Fellows aqui, participar do nosso conselho consultivo, tá? Essa é uma grande oportunidade para nós, porque Jorge está aqui, é nosso ex-presidente aqui no IRELGOV, mas assim como tantos outros, sabe o quanto que a gente lutou para que esse conselho consultivo, né, fosse instaurado no IRELGOV, que a gente pudesse começar com uma produção sistemática de conteúdo sobre relações governamentais. É bom reforçar sempre que o IRELGOV, enquanto um think tank de relações governamentais, tem como seu propósito principal a produção e difusão de conhecimento sobre a nossa profissão, para que a gente possa contribuir não só para a profissionalização da atividade em si, mas também para o fortalecimento da nossa democracia e de toda a relação público-privada que acontece no Brasil. Antes de passar a palavra para os nossos patrocinadores, eu quero agradecer a confiança, né, e a oportunidade dada tanto pelo Google como pelo Itaú para que a gente estivesse aqui hoje produzindo e apresentando esse conteúdo, que nós esperamos que seja muito rico para todos vocês. Então, começo aqui passando a palavra para minha querida amiga Roberta Rios, do Google, para que ela possa falar um pouquinho para vocês sobre esse projeto. Bom dia, pessoal. Bom dia, colegas dos que vão falar hoje. Obrigada, Lara, Jorge e Marcelo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade. Eu acho que é o primeiro projeto que o Google colabora com o IRELGOV. Eu espero que seja o primeiro de muitos, né? E que a gente consiga continuar nessa construção de conhecimento para a nossa área, que é tão relevante. E aí, para começar um pouco, quando a gente conversou lá no ano passado sobre o interesse, né, sobre esse estudo, sobre esse material que o Marcelo ia desenvolver, uma coisa que na hora, né, e foi uma das coisas que me convenceram, que fizeram conseguir fazer esse convencimento interno na empresa também, é que, assim, a nossa área de relações governamentais, ela não é uma área nova, né, assim, eu acho que mesmo durante a ditadura, a gente conhece colegas que já trabalharam na redemocratização, que já lidavam com o Congresso ali na década de 80 e etc. Mas é uma área que ela mudou muito nos últimos anos. Ela mudou por quê? Porque ela cada vez mais está se profissionalizando. E o profissionalizando não é um profissionalizando do tipo, necessariamente com regras e etc. Deveria ser, né? Para que a gente pudesse ter parâmetros de controle, de transparência, né? E de uma relação realmente público-privada que beneficie a sociedade no final das contas, né? Que beneficie os autores finais. Quando a gente fala de risco, né? Que o paper a gente é justamente sobre isso, né? O risco de projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, a gente tem várias camadas, e vocês vão ver depois lendo o material que o Marcelo preparou, que está muito legal. Mas, assim, a gente, dia a dia, no nosso cotidiano, a gente realmente analisa esses riscos em todos os momentos, seja o risco regulatório para as indústrias em que a gente trabalha, né, o impacto dos setores, etc., mas também um risco reputacional,
né, para a empresa, dependendo de que forma você se posiciona ou não, ou como você vai conversar com o parlamentar, com o governo e etc. É, e um risco também de muitas vezes a gente não parar para refletir sobre como esse impacto poderia ser, né? Assim, não é simplesmente chegar no Congresso e negociar um projeto A ou B. A gente tem que pensar uma série de outros parâmetros, ou uma série de outras coisas, ou deveríamos, né? Para entender assim, quais são as dinâmicas que estão ali dentro, como que esse processo pode influenciar não só o nosso setor, mas um outro setor que também está lidando com aquele projeto. E uma coisa que tem crescido cada vez mais, eu acho, no nosso mercado, é a questão da gente ter metas e objetivos claros, né? Eu imagino que todos vocês, a gente está começando o ano, é, todo mundo ou fez o planejamento, ou está terminando o planejamento, né? Ou acabou de concluir o planejamento que vai ser, quais são as metas, os OKRs e, né, os objetivos e etc. De cada um de nós, onde quer que a gente esteja. E isso é uma coisa que a gente, muitas vezes aqui, por exemplo, internamente, a gente discute como que a gente faz, porque é muito objetivo você discutir é, uma meta ou um objetivo de aumento de mercado, de venda e etc. Ele talvez seja mais tangível, né? Quando a gente está falando de relações governamentais, os riscos, né, que é isso, às vezes a gente quer aprovar um projeto ou não quer aprovar um projeto. Ele não é tão numérico, ele é muito mais qualificado, ele envolve outras dinâmicas que não necessariamente em outros setores dentro da nossa empresa vão ter que lidar. Então, essa análise de risco, eu acho que ela é extremamente fundamental para que a gente possa cada vez mais ir entregando um trabalho qualificado, que a gente possa ir trocando mais também entre a gente, fazendo benchmarking entre diversas indústrias também, né? Para entender, por exemplo, como é que você está lidando com este projeto que talvez não tenha absolutamente nada a ver comigo, mas ele é crítico para você. E que a gente possa trocar também entre a gente, para a gente entender como é que a gente pode ir aprimorando cada vez mais para que o trabalho de todos nós seja não só reconhecido, né? Onde cada um de nós está, e profissionalmente, pessoalmente crescendo, mas para que a área de relações governamentais também vá se fortalecendo conjuntamente. Eu acho que é um papel de cada um de nós. E muito obrigada, Lara. Ui, obrigada a você, Roberta. Eu acho que a sua fala só reforça todos esses pontos que a gente tem batalhado cada vez mais, né, para trazer essa visão estratégica para a área de relações governamentais e mostrar como ela, de fato, contribui para o alcance das metas das instituições nas quais nós fazemos parte. Então, muito obrigada mais uma vez, não só por apoiar o projeto, mas também por acreditar nesse processo de profissionalização da atividade de relações governamentais. Passo agora para o Jorge Lima, que é ex-presidente aqui do IRELGOV, mas que é head na área do Itaú aí de Relações Governamentais, nosso patrocinador. Obrigado, Lara. Bom dia a todos. Bom dia a Roberta, que falou aí antes de mim. Acho que vou mais complementar também, não vou deixar o tempo aqui nobre para o nosso querido amigo Marcelo aí comentar do paper, que eu acho que é super relevante e ajuda ali na missão do IROGOV, né, da gente trazer conhecimento, trazer a qualificação do profissional de relações governamentais. Bom, ex-presidente agora associado, muito feliz aqui ver que a continuidade do trabalho, isso foi um projeto que a gente iniciou, enfim, pelo menos inicialmente a gestação dele na gestão anterior, e fico muito feliz aqui em poder participar, em poder apoiar. Acho que são informações que ajudam a melhorar a nossa sociedade de uma maneira geral. E o estudo aqui com relação a análise do risco político, acho que para a gente é super importante, é super atual, e cada vez mais tivermos aqui o conhecimento, nos ajuda os nossos times, né? Pensei muito aqui no meu time em particular também para a gente discutir isso aqui no fórum, e desejo sucesso aí com a divulgação do conteúdo. Acho que li o relatório, foi excelente enfim, trazendo aqui do ponto de vista da área de relações governamentais, não só Itaú, mas como um todo, né? Toda informação, né? Hoje a gente vive numa sociedade de dados, né? Por incrível que pareça, eu estou na área há 24 anos e quando eu comecei, não existia celular. Então a gente, né, começou ali no analógico, né? Buscando informações ali onde era possível. E hoje, com o advento aí da tecnologia e da comunicação, a gente consegue hoje
obter informações e moldar ali o nosso conhecimento para uma tomada de decisão, né, que seja relevante, né, para a sociedade, para o nosso setor e para o nosso negócio, né? A gente acorda todo dia aqui com notícias, com informações, e a gente precisa mostrar o valor que a área de relações governamentais consegue aportar e agregar, né? Então, vou encerrar por aqui, vou deixar a fala com o Marcelo, mas outra vez, parabéns ao Helgov, parabéns a todos que estão aqui interessados no tema, são entusiastas também, e eu acho que é uma evolução contínua, a gente transformar a nossa realidade, que é a nossa sociedade, com informações precisas e como a gente consegue se organizar melhor, né, enfim, passar essa credibilidade, como a Lara falou, a gente aumentar o nosso poder de influência aqui, no sentido de construir uma política pública que seja, né, responsável e que seja inclusiva para toda a nossa sociedade. E no final do dia, o que a gente sempre, como um profissional de relações governamentais, tem muito orgulho de dizer e ser, a transparência, né? Sem transparência, a gente não consegue ali ter a evolução que a gente precisa, né, e o conforto que a gente, né, necessita para fazer atuação no front ali na área de relações governamentais. Com isso, encerro a minha palavra, eu passo para a Lara e vou acompanhar aqui com todos vocês. Obrigado, um bom dia. Obrigada, Jorge, muito obrigada pelas palavras. Acho que reforço aqui, né, o IHELGOV tem a nobre missão de melhorar a reputação dos profissionais de relações governamentais no Brasil. A gente sabe que a palavra lobby ainda não é muito bem vista em muitos espaços e a gente tem trabalhado para que isso não seja mais uma realidade. E essa entrega, que agora eu compartilho aqui o espaço para que o Marcelo faça a apresentação, só confirma como a nossa área tem cada vez mais esse papel estratégico. Marcelo, por gentileza. Pessoal, muito bom dia a todos vocês. Primeiro, eu quero dizer da minha satisfação de fazer parte desse projeto. Para mim é uma alegria ter percorrido essa jornada. Foi muito divertido e trabalhoso, confesso. Mas é um divertimento e um trabalho que nos dá uma satisfação plena quando eu encontrei aqui no IHELGOV um conjunto de pessoas, apoiadores, stakeholders que abraçaram a ideia da gente estabelecer essa metodologia de análise de risco que eu vou apresentar para vocês hoje e verdadeiramente conseguir alcançar o resultado desse trabalho. Antes de eu começar a apresentar, eu gostaria de me apresentar, né? Eu acho que é importante. Meu nome é Marcelo Almeida, eu sou advogado de formação, atuo com relações governamentais há um pouco mais que 18 anos, aproximadamente. Já trabalhei no governo, já tive do lado de lá do balcão, já trabalhei em vários órgãos do governo. Hoje trabalho na iniciativa privada, tenho a grata satisfação de ser o diretor de Relações Governamentais Institucionais da Associação Brasileira das Empresas de Software, que representa boa parte do setor de tecnologia brasileiro, né? A gente conta com o Google entre os nossos associados também, é uma satisfação muito grande. E fiz um pouco dessa, vou compartilhar agora com vocês aqui uma tela, mais para que eu possa me orientar e conseguir mostrar para vocês quais foram os desafios e qual é a proposta dessa metodologia que eu desenvolvi nesse paper aí, tá bom? Espero que todos vocês estejam vendo. Tá tudo certo aí? Vocês estão vendo minha tela, não? Tudo certo, Marcelo? Sim. Então, maravilha. Então, esse é o título, pessoal, do paper, Análise de Riscos de Projetos de Lei no Congresso Nacional. Essa é uma metodologia que eu desenvolvi para fazer análise, desenvolver a propósito do projeto 2338, né? Mas isso pode ser incorporado a qualquer outra análise de riscos. Essa metodologia pode ser incorporada, portanto, a qualquer outro projeto de lei. Primeiro, a grande questão é a gente saber as razões pelas quais a gente implementa essa gestão de risco, né? Então, a metodologia está focada na ideia da gente orientar a tomada de decisões estratégicas para que a gente possa assegurar que as políticas públicas que sejam de interesse dos diversos stakeholders que são atingidos pela gestação, portanto, dessa política pública,
possam ser implementadas de maneira eficiente, para que a gente evite, portanto, mitigue os riscos que são implicados dentro dessa política gestada e a gente possa garantir satisfação à maior quantidade de stakeholders envolvidos. Então, dentro dessa perspectiva, que eu diria dogmática, é que a gente formulou uma metodologia de análise. Nesse particular, já foi dito aqui pelo Jorge, já foi dito pela Lara, dito também pela Roberta, o olhar específico é exatamente de empoderamento do profissional de relações governamentais, que é na prática e no dia a dia que vai executar essa função. Portanto, é o profissional de relações governamentais que vai, no seu dia a dia, conseguir orquestrar, organizar e efetivamente... Espera aí, pessoal. Pronto. Agora estou ouvindo vocês de novo. Fugiu a tela de vocês aqui, me perdoem. É o profissional de relações governamentais que vai conseguir fazer, portanto, a gestão e a coleta de informações, digamos assim, a digestão dessas informações para poder fazer os reportes internos e a adequada classificação daquilo que pode ser arriscado, mais arriscado, mediamente arriscado ou menos arriscado, né? Então, o olhar que eu dou aqui também tem esse paradigma de fortalecimento subjetivo do profissional de relações governamentais com a ideia da gente agregar valor ao exercício da nossa profissão. Os riscos, conceitualmente, para o desenvolvimento desse trabalho, né, porque a gente tem uma multiplicidade de riscos, né, que são geridos, né, nas suas mais variadas vicissitudes, você encontra na doutrina uma série de qualificações, mas aqui está associada com a ideia de probabilidade conhecida, e o conhecimento da probabilidade é exatamente para diferenciar da incerteza, porque aquilo que é incerto não é medido, aquilo que é arriscado pode ser medido, tá certo? O conhecido da ocorrência de eventos que impactam o desempenho de um sistema, de uma organização ou de uma política pública. Então, veja que a parte final dessa definição metodológica de riscos está vinculado diretamente ao exercício das nossas atividades contemporaneamente quanto agentes de relações governamentais. Proteger o sistema para os quais a gente está responsabilizado, trazer benefícios para a organização que representamos e, ao mesmo tempo, atuar na construção de políticas públicas eficientes dentro do nosso escopo de atuação, que aí pode ser Brasil, pode ser Latam, pode ser os mais diversos países, né? Então, aqui na prática, como é que vai funcionar, né, pessoal? Eu vou fazer uma apresentação das dimensões de risco e depois, operacionalmente, eu vou mostrar como é que a gente qualifica os KPIs, né, para executar propriamente essas análises, tá certo? Então, as dimensões são três. Os riscos sociais são os riscos políticos e os riscos econômicos, tá certo? Os riscos sociais, eles estão vinculados aos potenciais efeitos adversos de uma política, pode ter sobre grupos sociais e comunidades, levando a descontentamento, desigualdade ou exclusão. E aí, dentro desses riscos sociais, a gente vai dividir essas três vertentes que eu metodologicamente formulei, que são o descontentamento público, as resistências sociais, a desigualdade e a exclusão. O que significa descontentamento público? O descontentamento público, muitas vezes, pode ser causado por um mecanismo de assimetria de informações que faz com que, socialmente, você tenha uma repercussão incompreendida daquilo que está sendo legislado. A gente cotidianamente escuta, né, que muitas vezes as leis não pegam, né? As leis são gestadas e elas não pegam. E a gente tem como evitar que esse tipo de circunstância aconteça. No caso do projeto de inteligência artificial, que é o case analisado aqui, a gente tem muita assimetria de informação, muitas delas geradas pela disrupção da tecnologia que se inseriu no contexto social, né? Muitas pessoas usam ou são usadas por inteligência artificial e elas não conseguem compreender o alcance do que isso significa, a razão pela qual
um sistema de regulamentação de uma tecnologia disruptiva traz como desafio a necessidade de você gerar aproximação social para que a gente tenha ressonância regulatória daquilo que está sendo gestado, seja na política pública, seja no ambiente legislativo. Então, nesse aspecto, o descontentamento público muitas vezes está vinculado à questão da desconexão entre o que é gestado e o que efetivamente vai ser objeto de regulação. As resistências sociais, muitas vezes, elas estão representadas pela organização democrática da sociedade, que muitas vezes se organiza contra determinada regulamentação e a favor de uma determinada regulamentação. Então, esse aspecto binário, que a gente na prática, viu, pessoal, verifica no paper, isso está até exemplificado, as pesquisas de opinião que são feitas pelo Senado, muitas vezes revelam incertezas com relação a isso. Quando as pessoas são convidadas a se manifestar se são a favor ou contra determinado projeto, é muito comum na área de tecnologia você vê que boa parte dos projetos as pessoas não sabem como se manifestar, porque isso envolve uma complexidade e, às vezes, o legislador carreia para dentro do projeto uma quantidade muito grande de elementos regulatórios, minimamente regulados, né? Muitas vicissitudes, muitas individualidades que fazem com que essa incompreensão sejam ainda mais verdadeiras. E quando você traz para um ambiente regulatório, no caso da inteligência artificial, um contexto muito minudente de regulação, você facilita a formação desses grupos de a favor ou contra a regulamentação, e isso pode resultar na formação de campanhas verdadeiramente contra a favor de um determinado posicionamento legislativo, baseados em desinformações. Veja que os sistemas, a metodologia está linkada, quer dizer, o descontentamento que eu acabei de falar tem um link com as questões da resistência social, porque a assimetria pode ser o elemento deflagrador de um determinado posicionamento que efetivamente não corresponde a uma realidade prática regulada. Então, lidar com essa vertente de riscos sociais considerado nas suas resistências pode ser aplacada com a realização de campanhas de informação para que a desinformação não seja uma ressonância social. Essa é a ideia. E a última vertente do risco social é a da desigualdade e exclusão. A gente não pode, a gente tem que evitar, na prática, pessoal, que mecanismos de desigualdade e exclusão sejam protagonistas de processos legislativos. Então, toda vez que nós, enquanto articuladores de política pública, enfrentamos uma determinada demanda de política pública ou somos convidados a nos manifestar por política pública, é importante que a inclusão seja uma tônica. Então, evitar que viés discriminatórios estejam presentes dentro de projetos de lei é absolutamente preponderante. No projeto de inteligência artificial, a gente lida com isso frequentemente, né? Existe uma perspectiva de incerteza e, como o Jorge falou, de transparência, que acho que é uma vertente bastante interessante, com relação às alocações de publicações algorítmicas ou utilização de inteligência artificial com base em algoritmos que podem gerar a incerteza com relação ao tratamento de diretrizes constitucionais, né, para a proteção dos direitos humanos, portanto, garantia da igualdade de manifestações, igualdade de pensamento, igualdade de gênero, né? Então, a transparência com relação a isso é uma atitude que deve permear não só as nossas ações enquanto relações governamentais, como também espelhadas em regulamentações que decorram da necessidade de efetivamente existirem, mas permeadas, então, por aspectos de igualdade de gênero. Então, evitar a desigualdade, evitar que haja exclusão social é uma vertente bastante interessante. Aí vamos para os riscos políticos, né? Os riscos, falamos dos riscos sociais nas suas três vertentes, agora vamos falar dos riscos políticos nas suas três vertentes, tá? Os riscos políticos
eles trazem instabilidade política. Esse é um elemento, uma dimensão que precisa ser monitorada, porque, invariavelmente, a gente tem divergentes posicionamentos políticos e isso precisa ser visto para que, dentro de uma determinada política gestada legislativamente, a gente consiga abarcar democraticamente a maior quantidade de apoios possíveis. Então, vertentes ideológicas, divergências de posicionamento, o desafio é que nós, enquanto agentes de relações governamentais, procuremos costurar o que é comum dentro desses posicionamentos para que a gente possa sugerir, portanto, o melhor texto, a melhor redação, a melhor regulamentação, para que dentro de um cenário de instabilidade a gente continue garantindo a estabilidade regulatória. A segunda vertente dos riscos políticos diz respeito à flexibilidade legislativa. A flexibilidade legislativa no projeto de inteligência artificial foi bastante interessante, porque o texto foi mudado várias vezes. Então, a gente tem aí a flexibilidade como um mecanismo de risco, porque a mudança do texto pode carregar a mudança do texto daquilo que nos favorece e momentaneamente que pode ser mudado no texto seguinte. Então, isso é um risco que a gente precisa ficar observando para que as singelas alterações de palavras não queiram significar que o projeto vá verter para uma outra orientação que possa causar instabilidade regulatória quando aquela lei for aprovada. Então, observar sobre a ótica da tramitação legislativa dentro do ambiente político essa questão da flexibilidade é um elemento muito fundamental para que a gente possa verdadeiramente estar alcançando eficiência na gestação do processo legislativo. O relatório de inteligência artificial que foi aprovado foi o terceiro relatório que foi liberado. Então, ao longo da jornada, só no Senado, né? Ele agora está na Câmara. Só no Senado foi o terceiro relatório modificado. E a gente via a evolução, digamos assim, ou a modificação do projeto nos seus diferentes relatórios, protagonizado pelo relator, o senador Eduardo Gomes, né? E a última vertente é a polarização política, né? Você veja que a polarização política é diferente da instabilidade do social, porque aqui é uma análise, digamos assim, dos representantes e não da sociedade, tá? Então, essa é a diferenciação. Então, a polarização, ela se materializa no espaço de debate político sentido estrito, ou seja, nos espaços onde o debate político efetivamente alcança resultados, que é protagonizado exclusivamente por deputados, por senadores, né, pelos agentes políticos que são responsáveis, portanto, pela política legislativa. Então, a polarização, no caso da inteligência artificial, ela precisa ser monitorada para que seja garantido que as diversas manifestações políticas sejam ouvidas dentro do processo, não necessariamente recebidas, né? Nós, aqui, enquanto ABS, nos manifestamos no processo, participamos de audiência pública, a gente colocou as nossas questões com relação à inteligência artificial e garantiu que, de forma que a gente teve a oportunidade de ser ouvido, o que não quer significar que fomos considerados em todas as nossas manifestações. Isso faz parte do processo. Então, monitorar o processo de polarização política é saber qual é o momento em que você, enquanto agente de relações institucionais, vai intervir mais ativamente no processo, provocando, por exemplo, a oitiva por intermédio de audiência pública, mobilizando bancadas dentro do parlamento para que os seus interesses possam ser articulados positivamente dentro daquele processo. Então, o monitoramento desse risco nessa vertente é importantíssimo para orientar o processo legislativo e você poder contribuir de maneira eficiente para verter quais são os caminhos que eles vão seguir de acordo com os interesses que você protege. E os riscos econômicos, que é o último dessa dimensão e não menos importante, a gente também dividiu em três, que são as incertezas de mercado, gastos públicos e regulamentações restritivas. Nas incertezas de mercado, pessoal, o importante é que a gente consiga dimensionar o impacto econômico regulatório. Muitas vezes você faz uma regulamentação muito restritiva
se faz, né, na verdade, uma regulamentação muito restritiva, que pode, portanto, alcançar um cenário segundo o qual a gente tenha uma restrição de investimentos. Quanto maior for a interferência do Estado, talvez menor seja a capacidade de investimento do mercado dentro de uma determinada circunstância. Então, a gente precisa dimensionar muito bem aonde que a regulamentação pode ser mais restritiva e aonde a regulamentação pode ser mais abrangente para que a gente não tenha grandes interferências numa realidade de mercado que seja absolutamente eficiente no seu funcionamento, tá certo? Essa é uma premissa importante. No caso da inteligência artificial, a gente compreende, né, que uma regulamentação muito restritiva pode fazer com que o Brasil não seja candidato a sediar o desenvolvimento de novas tecnologias e o provimento de novos serviços com base em inteligência artificial para a sociedade. Então, uma regulamentação muito restritiva pode fazer com que o Brasil não esteja dentre os países que são provedores ou desenvolvedores dessa tecnologia. Então, isso é importante que a gente tenha essa vertente em mente para que a gente possa caminhar com eficiência sob essa ótica do desenvolvimento econômico nacional. E aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês. Peraí, eu acho que inverteu a ordem aqui. E aí, a segunda questão, que é os gastos públicos, que está aqui como dimensão dos riscos econômicos, é importante que a gente considere que os gastos públicos têm um risco fiscal brasileiro. Então, toda vez que nós temos a dimensão do risco econômico, a gente precisa observar os impactos que isso gera na acomodação regulatória sobre a ótica do poder público. Por quê? Porque isso invariavelmente vai acarretar aumento de gasto. Então, toda vez que há a gestação de uma política pública que pode aumentar o risco fiscal, a gente também tem que colocar isso como uma vertente regulatória. Um exemplo no projeto de inteligência artificial foi cogitada a criação de uma agência reguladora só para monitorar os mecanismos de inteligência artificial. Então, esse é um impacto econômico, porque isso é a criação e uma estruturação de um órgão público, isso gera impacto no gasto público, e, ao mesmo tempo, vai acarretar também um impacto econômico na iniciativa privada, porque as empresas ou a iniciativa privada, as organizações que lidam com inteligência artificial, vão ter que se estruturar para um conjunto de resoluções, regramentos, portarias que vão ser providos por essa agência reguladora. Portanto, esse é um risco que verdadeiramente a gente precisa observar. E, por fim, dentro dos riscos econômicos, a questão da regulamentação restritiva. Esse aspecto de regulamentação restritiva a gente também precisa observar, porque a restrição pode diminuir a capacidade de desenvolvimento. Foi o que a gente observou no projeto de inteligência artificial e assim nos posicionamos, viu? A AB se posicionou nesse projeto como a necessidade de que ele seja convidativo ao desenvolvimento tecnológico e à inovação e que crie menos direitos, deveres e obrigações dentro do cenário brasileiro. Feito esse compêndio, né, pessoal, essa apresentação, e eu já termino, viu, Lara? Sobre riscos, sobre as diferentes vertentes dos riscos, na prática, como é que a gente faz, né, pessoal? Na prática, a gente vai tratar dos KPIs, né, que são métricas quantificáveis utilizadas para medir o desempenho de uma organização ou o progresso em relação aos objetivos específicos. Então, os Key Performance Indicators são os elementos práticos que a gente vai utilizar para medir os riscos nessas 3 dimensões. E aí eu tenho aí umas sugestões de elementos, né? Isso é muito dinâmico, pessoal, para que cada organização possa utilizar os KPIs da forma que melhor lhe aprouver, mas a sugestão é que para os riscos políticos a gente tenha, por exemplo, taxa de aprovação de projeto de lei, tempo de tramitação de projeto de lei, isso tudo são informações publicamente disponíveis que você consegue colocar numa matriz de KPI e fazer a gradação que melhor lhe aprouver, né? Baixo, médio ou alto risco, né?
dentro desses elementos para que você possa medir isso, de repente, dentro de um sistema que já esteja incorporado dentro da sua organização, né? O nível de engajamento social, o conflito de interesse, né? Que também é um KPI importante para que você possa ver como que você vai atuar, e a polarização política, né? Os KPIs para os riscos sociais, que focados, portanto, na percepção social das ações, o índice de satisfação da população, taxa de conformidade com a regulamentação, número de reclamações e denúncias, pessoal. Então, o próprio portal do Senado tem isso, o portal da Câmara tem isso. Não é necessário você, necessariamente, assim, contratar uma consultoria para fazer isso, mas você pode fazer essas medições, é muito importante, dependendo do impacto que determinada regulamentação tenha no seu nível de interesse. É importante você usar as pesquisas de satisfação, consultas populacionais, né, para que isso se torne mais eficiente, né? E os KPIs para os riscos econômicos, que dimensionam, portanto, impactos econômicos, taxa de investimento estrangeiro direto, isso é importante, pessoal. O Brasil é um país que se movimenta economicamente com investimentos estrangeiros. Então, na área de tecnologia, sobretudo, o Brasil não é um grande provedor de tecnologia, ele é um grande consumidor, razão pela qual a gente atrai o investimento de muitas empresas estrangeiras para o provimento de tecnologia no Brasil, né? Então, a taxa de investimento estrangeiro na área de tecnologia, especificamente, é bastante importante para ser medida. O custo de conformidade, aquela determinada regulamentação, quanto que custa eu me adequar àquilo. Então, essa dimensão é, sobretudo, importante. Pode significar uma orientação estratégica para uma determinada empresa seguir um caminho A ou seguir um caminho B na área de tecnologia, na área de inteligência artificial. Isso é bastante importante. E o gasto público em relação à receita, porque isso impacta no chamado custo Brasil, quanto, além da custo de conformidade, quanto custa obedecer às regras e quanto que eu vou ter de proveito econômico a partir daquilo que está sendo investido. Então, esse KPI dessa vertente de gastos públicos é absolutamente preponderante. E aí, então, pessoal, finalizando aqui, passando um pouquinho do meu tempo, viu, Lara? Não puxa meu pé nem minha orelha muito, não. Só 2 minutinhos. A sugestão é que a gente acolha, portanto, uma metodologia de riscos, porque isso não só agrega valor ao trabalho do HelGov, como também traz um conjunto de ações que vão dar assertividade à política pública gestada no legislativo, no caso do que a gente analisou no paper, né? Mas eu tenho absoluta certeza que isso também pode ser utilizado para outras políticas públicas, né? E aí, contato do meu LinkedIn, fiquem à vontade. Se vocês podem formular as dúvidas aqui, eu estou sempre disponível para o debate, sempre disponível para que a gente possa, então, participar aí na construção desses mecanismos de capacitação de relações governamentais, né? E eu agradeço mais uma vez aqui, especialmente a Lara, ao Jorge, a Roberta pelo apoio e a audiência de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Temos uma pergunta aqui que já foi colocada no chat pela Dayana. Ela pergunta: Oi, Marcelo, bom dia. Obrigada pelo conteúdo. Qual seria uma forma prática de mensurar engajamento social? Eu acho que o engajamento social é o que a gente tem que buscar, né? Hoje, no cenário de mídias sociais, de plataformas sociais, né? Eu acho que o engajamento social é o que a gente tem que buscar. A melhor forma de você buscar engajamento, na minha opinião, é produção de conteúdo. E a atividade de relações governamentais, ela não caminha sozinha. Uma das grandes vertentes da nossa atividade é saber se comunicar bem. Então, buscar mecanismos de comunicação assertiva, para que aquilo que se defende institucionalmente possa ter ressonância social, é absolutamente importante. Então, produzir conteúdos assertivos, fáceis de interpretação, com boa comunicação, utilização de mídias sociais para que você possa transmitir os valores institucionais da sua organização, transmitir propósito, e a forma como isso está associado à defesa dos seus interesses é uma boa forma de você gerar engajamento social de acordo com as suas ações. Então, a minha resposta para isso, Lara, seria
a gente conseguir associar o nosso trabalho de relações governamentais com uma boa comunicação. Eu acho que essa é a principal ação que vai deflagrar o engajamento. Obrigada, Marcelo. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta que queira endereçar ao Marcelo, fique à vontade. Pode levantar a mão ou até mesmo abrir o microfone e falar. Acho que só trazendo a Cíntia fez um comentário, acho que foi você, né, Cíntia, aqui no chat, dizendo que muito interessante o material, que ela vai propor essa metodologia para a Embrapa. A gente espera que seja muito útil para vocês aí na Embrapa, Cíntia. E aí eu acho que o William só agradeceu. Aqui eu acho que todos nós agradecemos. Se não tivermos mais perguntas, eu gostaria apenas de citar para vocês ou de mencionar que esse material, né, a íntegra do estudo, vai ser lançado agora por volta das 11 horas nas redes sociais do IHelgov, então é onde vocês vão conseguir acompanhar a íntegra de toda essa fala e essa metodologia que foi apresentada aqui pelo Marcelo. Então fiquem de olho nas nossas redes e a gente está à disposição. Deixa eu só ver, eu acho que tem outras perguntas. Só uma dúvida. O Arthur tem uma pergunta. A taxa de aprovação, você calcula... Peraí, tem muita gente falando aqui. A taxa de aprovação, você também calcula... Calma, tá fugindo da minha... As pessoas estão conversando, tá fugindo aqui. Por tema e por comissão ou só no geral? Essa é a pergunta. A gente calcula a taxa de aprovação, depende do seu interesse. Assim, por exemplo, é lógico que quando você tem projetos que são terminativos na CCJ, depende do rito de tramitação de cada um dos projetos, né? Você tem projetos que são terminativos nas comissões de Constituição e Justiça, nas duas casas, né? Você tem projetos que têm tramitação ordinária e que clamam a necessidade de convocação do plenário. Então, isso vai depender do regime de tramitação do projeto. Agora, na medida em que ele vai sendo aprovado, toda a aprovação é um elemento crítico. Então, se você tem um projeto de tramitação ordinária, em que ele vai percorrer pelo menos 2 comissões antes de ser terminativo na CCJ, por exemplo, uma aprovação numa comissão de ciência e tecnologia ou aprovação numa comissão de educação, é sempre um momento crítico e você, monitorando aquele projeto, tem que botar um KPI nesses elementos de aprovação. Todo elemento de aprovação tem que ser medido, porque a reunião dessas aprovações é que vai aumentando a criticidade desse KPI de acordo com a jornada que o projeto vai percorrendo. Então, cada aprovação é um elemento crítico. Eu boto um flag em cada aprovação. Obrigada. Mais uma pergunta aqui, agora feita pelo Gustavo. Considerando as métricas de KPIs, né, no atual contexto político e social locais e globais, quais os eixos certeiros para minimizar os riscos políticos crescentes na era da hiperconectividade? Boa pergunta. A minha sugestão são essas dimensões que eu apresentei aqui, né, dos 3 riscos políticos, né? Certeza num processo cuja dinâmica é muito flexível, né? Eu apontei a flexibilidade como um elemento de risco, né? É bem complicado a gente acertar. E no Brasil, a gente tem não só uma flexibilização política muito mais próxima, ou seja, os ciclos de flexibilização contemporaneamente eles são mais curtos, né? E, além disso, a gente tem uma flexibilização de governança legislativa, né? Então, a gente tem uma quantidade muito grande de mudanças regimentais que aplacam o monitoramento dessa jornada. Isso também é um grande risco, viu, pessoal? Foi importante, agradeço até a pergunta para a gente refletir sobre esse aspecto. O que garante segurança para relações governamentais é a governança legislativa. A gente não pode se comprometer com o resultado, mas a gente pode monitorar o processo e estar próximo o tempo todo dele para que a gente possa orientar as melhores decisões no curso da jornada do que eu estou chamando de governança legislativa. E o que é governança legislativa? É os caminhos que o projeto percorre para se tornar lei. Então, quando a gente tem uma mudança muito frequente desses passos,
que estão dimensionados nos regimentos, nos provimentos das casas legislativas, né? Isso é um requisito de instabilidade que a gente tem que observar com muito cuidado para que a gente possa garantir a satisfação dos interesses que estão sendo protegidos ou acompanhados pelo profissional de relações governamentais. Então, isso é um desafio não só no Brasil, como é um desafio no mundo, né? Quando a gente tem polarizações políticas que se candidatam a alterar esses mecanismos de governança, é red flag em tudo e aumenta a nossa necessidade de monitoramento mais próximo. Perfeito. Obrigada, Marcelo. Bom, não temos mais perguntas por enquanto. Alguém tem mais alguma pergunta? Agradecimentos? Por enquanto, só agradecimentos. A Caroline Lima, da CMDL, comentou: nossos resultados muitas vezes estão no andamento dessas ações de governança legislativa, mais no que da aprovação ou não do PL. É isso mesmo, concordo plenamente. Tá? A gente está mais responsável pelo acompanhamento da jornada do que pelo resultado do que é gestado. Ótimo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom, então gostaria de agradecer a participação de todos, principalmente do Marcelo, que eu sei aí dedicou muitas horas nesse processo, né, Marcelo, para que a gente pudesse apresentar esse material para vocês. Como eu disse, o material vai ser lançado agora nas nossas redes sociais, a íntegra do conteúdo. Marcelo, eu aqui no InRealGov ficamos à disposição, caso de dúvidas, comentários, sugestões. Acho que o conteúdo nunca termina em si, então é uma discussão muito ampla. Eu acho que a gente pode trazer outras perspectivas, né, Marcelo, e até mesmo outras análises e outros olhares. Agradeço novamente a presença do Jorge e da Roberta aqui conosco hoje, e todo o patrocínio aí, o apoio do Itaú e do Google para que a gente conseguisse desenvolver esse material, tá bom? Muito obrigado, seguimos à disposição. Essa reunião também vai ficar gravada e a gente deve disponibilizá-la nas nossas redes sociais para quem tiver interesse. Um bom dia, um bom fim de semana a todos vocês. Obrigada, Marcelo. Obrigado, gente. Um Tchau, abraço a todos. tchau, pessoal. Tchau, tchau.